A paz do Senhor Jesus, meu querido irmão, minha querida irmã. Eu sou o Diácono Adolfo Firmino e esse é o canal Porta Estreita, um canal criado para levar ao conhecimento a palavra de Deus através da leitura da Bíblia Sagrada. Querido irmão e irmã, convido-os a estar acompanhando através desse canal a leitura da Bíblia Sagrada. Faremos a leitura desde o livro do Gênesis até o livro do Apocalipse, sendo feita a leitura diária de 5 capítulos da palavra de Deus, com o propósito de adquirir o hábito da leitura diária da palavra. Se não for inscrito nesse canal, inscreva-se, curta, comente e compartilhe para que mais pessoas sejam alcançadas. Faremos a leitura do livro do Deuteronômio, do capítulo 16 ao capítulo 20. Vamos orar? Deus eterno e Pai Todo-Poderoso, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo eu oro. Abençoa, Senhor, cada irmão e irmã que entrou nesse canal para acompanhar a leitura da Bíblia Sagrada. Cobre-nos, Senhor, com o sangue precioso de nosso Senhor Jesus Cristo e livra-nos de todo mal, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Livro do Deuteronômio, capítulo 16. As festas religiosas. Guarda o mês de Abibe e celebra a Páscoa ao Senhor teu Deus, porque no mês de Abibe o Senhor teu Deus te tirou do Egito de noite. Então sacrificarás como oferta de Páscoa ao Senhor teu Deus ovelhas e vacas, no lugar que o Senhor escolher para ali fazer habitar o seu nome. Nela não comerás levedado, 7 dias nela comerás pães sem fermento, pão de aflição, porquanto apressadamente saíste da terra do Egito, para que se lembres do dia da tua saída da terra do Egito, todos os dias da tua vida. Levedado não aparecerá contigo por 7 dias, em todos os teus termos. Também da carne que matares à tarde, no primeiro dia, nada ficará até amanhã. Não poderás sacrificar a Páscoa em nenhuma das tuas portas que te dá o Senhor teu Deus, senão no lugar que escolher o Senhor teu Deus para fazer habitar o seu nome. Ali sacrificarás a Páscoa à tarde, ao pôr do sol, ao tempo determinado da tua saída do Egito. Então a cozerá e comerás no lugar que escolher o Senhor teu Deus. Depois voltará pela manhã e irás às tuas tendas. 6 dias comerás pães sem fermento, e no 7º dia é solenidade ao Senhor teu Deus. Nenhum trabalho farás. 7 semanas contarás. Desde que a foice começar na seara, iniciará a contar as 7 semanas. Depois celebrará a festa das semanas ao Senhor teu Deus. O que deres será oferta voluntária da tua mão, segundo o Senhor teu Deus te houver abençoado. E se alegrarás perante o Senhor teu Deus, tu e teu filho, tua filha, o teu servo, a tua serva, o levita que está dentro das tuas portas, o estrangeiro, o órfão e a viúva, que estão no meio de ti, no lugar que o Senhor teu Deus escolher para ali fazer habitar o seu nome. E lembrar-te-ás de que foste servo no Egito, e guardarás esses estatutos e os cumprirás. A festa dos tabernáculos celebrarás 7 dias, quando tiveres colhido da tua eira e do teu lagar. E na tua festa alegrar-te-ás tu, teu filho, tua filha, o teu servo, a tua serva, o levita, o estrangeiro, o órfão e a viúva, que estão dentro das suas portas. 7 dias celebrarás a festa do Senhor teu Deus, no lugar que o Senhor escolher, porque o Senhor teu Deus te há de abençoar em toda a tua colheita e em todo o trabalho das tuas mãos. Por isso certamente te alegrarás. 3 vezes no ano todo homem entre ti aparecerá perante o Senhor teu Deus no lugar que escolher, na festa dos pães sem fermento, na festa das semanas e na festa dos tabernáculos. Porém não aparecerás vazio perante o Senhor, cada um conforme o dom da sua mão, conforme a bênção que o Senhor teu Deus que lhe tiver dado. Recomendações aos juízes. Juízes e oficiais porás em todas as suas cidades que o Senhor teu Deus te der entre as tuas tribos, para que julguem o povo com juízo de justiça. Não torcerás o juízo, não farás acepção de pessoas, nem tomarás suborno, porquanto o suborno cega os olhos dos sábios e perverte as palavras do justo. A justiça somente a justiça seguirás, para que vivas e possuas em herança a terra que te dará o Senhor teu Deus. Não plantarás nenhuma árvore junto ao altar do Senhor teu Deus, que fizeres para ti, nem levante imagem, a qual o Senhor teu Deus odeia. Capítulo 17. Não sacrificarás ao Senhor teu Deus boi ou gado miúdo em que haja defeito ou alguma coisa má, pois abominação é ao Senhor teu Deus. Quando no meio de ti, em alguma das tuas portas, que te dá o Senhor teu Deus, se achar algum homem ou mulher que fizer mal aos olhos do Senhor teu Deus, transgredindo a sua aliança, que se for e servir a outros deuses, e se encurvar a eles, ou ao sol, ou à lua, ou a todo o exército dos céus, o que eu não ordenei, e se for denunciado e o ouvires, então bem o inquirirás, e sendo verdade e certo que se fez tal abominação em Israel, então tirarás o homem ou a mulher que fez este malefício às tuas portas e apedrejarás o tal homem ou mulher até que morra. Por boca de 2 testemunhas ou 3 testemunhas será morto o que houver de morrer. Por boca de uma só testemunha não morrerá. As mãos das testemunhas serão primeiro contra ele, para matá-lo, depois as mãos de todo o povo. Assim tirarás o mal do meio de ti. Quando alguma coisa te for difícil demais em juízo, entre sangue e sangue, entre demanda e demanda, entre ferida e ferida, em questões de litígio das tuas portas,
Então te levantarás e subirás ao lugar que escolher o Senhor teu Deus, e virás aos sacerdotes, levitas e o juiz que houver naqueles dias, inquirirás e te anunciarão a palavra que for do juízo, e farás conforme o mandado da palavra que te anunciarem no lugar que escolher o Senhor, e terás cuidado de fazer conforme a tudo que te ensinarem, conforme o mandato da lei que te ensinarem, e conforme o juízo que te disserem, farás da palavra que te anunciarem, te não desviarás, nem para a direita nem para a esquerda. Homem, pois, que se houver soberbamente, não dando ouvido ao sacerdote que está ali para servir ao Senhor seu Deus, nem ao juiz, este homem morrerá, e tirarás o mal de Israel, para que todo o povo ouça e tema, e nunca mais se ensoberbeça. Recomendações aos reis. Quando entrares na terra que te dá o Senhor teu Deus, e a possuíres e nela habitares, e disseres, porei sobre mim um rei, assim como tem todas essas nações que estão em redor de mim, porá certamente sobre ti como rei aquele que escolher o Senhor teu Deus. Dentre teus irmãos porás rei sobre ti. Não poderás pôr homem estranho sobre ti que não seja de teus irmãos. Porém, ele não multiplicará para si cavalos, nem fará voltar o povo do Egito para multiplicar cavalos, pois o Senhor vos tem dito, nunca mais voltareis por este caminho. Tampouco para si multiplicará mulheres, para que o seu coração não se desvie, nem prata nem ouro multiplicará muito para si. Será também que, quando se assentar sobre o trono do seu reino, então escreverá para si num livro uma cópia desta lei, do original que está diante dos sacerdotes levitas, e o terá consigo, e nele lerá todos os dias da sua vida, para que aprenda a temer o Senhor seu Deus, para guardar todas as palavras dessa lei e estes estatutos para cumpri-lo, para que o seu coração não se levante sobre os seus irmãos, e não se aparte do mandamento nem para a direita nem para a esquerda, para que prolongue os seus dias no seu reino, ele e seus filhos no meio de Israel. Capítulo 18. Recomendações aos levitas. Os sacerdotes levitas, toda a tribo de Levi, não terão parte nem herança com Israel. Das ofertas queimadas do Senhor e da sua herança comerão. Por isso, não terão herança no meio de seus irmãos. O Senhor é a sua herança, como lhes tem dito. Este, pois, será o direito do sacerdote a receber do povo dos que oferecerem sacrifício, seja boi ou gado miúdo, que darão ao sacerdote a espada e as queixadas e o bucho. Dar-lhe-ás as primícias do teu cereal, do teu mosto e do seu azeite, e as primícias da tosquia das suas ovelhas, porque o Senhor teu Deus o escolheu de todas as tuas tribos, para que assista e sirva no nome do Senhor, ele e seus filhos todos os dias. E quando chegar um levita de algum lugar das suas portas, de todo Israel, onde habitar, e vier com todo o desejo da sua alma ao lugar que o Senhor escolheu, e servir no nome do Senhor seu Deus, como também todos seus irmãos, os levitas, que assistem ali perante o Senhor, igual porção comerão, além das vendas do seu patrimônio, adivinhos e feiticeiros. Quando entrares na terra que o Senhor teu Deus te der, não aprenderás a fazer conforme as abominações daquelas nações. Entre ti não se achará quem faça passar pelo fogo a seu filho ou a sua filha, nem adivinhador, nem prognosticador, nem agoureiro, nem feiticeiro, nem encantador, nem quem consulte a um espírito adivinhador, nem mágico, nem quem consulte os mortos. Pois todo aquele que se faz tal coisa é abominação ao Senhor, e por estas abominações o Senhor teu Deus os lança fora de diante de ti. Perfeito serás como o Senhor teu Deus, porque essas nações que has de possuir ouvem os prognosticadores e os adivinhadores. Porém, a ti o Senhor teu Deus não permitiu tal coisa. Messias e os profetas. O Senhor teu Deus te levantará um profeta do meio de ti, de teus irmãos como eu. A ele ouvireis, conforme a tudo o que pediste ao Senhor teu Deus em Horebe, no dia da congregação, dizendo, não ouvirei mais a voz do Senhor teu Deus, nem mais verei este grande fogo, para que não morra. Então o Senhor me disse, falaram bem naquilo que disseram. Eis lhes suscitarei um profeta do meio de seus irmãos, como tu, e porei as minhas palavras na sua boca, e ele lhes fará tudo o que eu lhe ordenar. E será que qualquer que não ouvir as minhas palavras, que ele falar em meu nome, eu o requererei dele. Também o profeta que tiver a presunção de fazer alguma palavra em meu nome, que eu não lhe tenha mandado falar, ou que falar em nome de outros deuses, o tal profeta morrerá. E se disseres no teu coração, como conhecerei a palavra que o Senhor não falou? Quando o tal profeta falar em nome do Senhor, e tal palavra não se cumprir, nem suceder assim, esta é a palavra que o Senhor não falou. Com soberba a falou o tal profeta. Não tenhas temor dele. Capítulo 19. Leis civis. Quando o Senhor teu Deus desarraigar as nações cuja terra te dará o Senhor teu Deus, e tu as possuíres, e morareis nas suas cidades e nas suas casas. 3 cidades separarás no meio da terra que te dará o Senhor teu Deus para a possuíres. Preparar-te-ás o caminho e os termos da tua terra, que te fará possuir o Senhor teu Deus, dividirás em 3, e isto será para que todo homicida se acolha ali. E este é o caso tocante ao homicida que se acolher ali, para que viva.
aquele que, por engano, ferir o seu próximo a quem não aborrecia antes, como aquele que entrar com o seu próximo no bosque para cortar lenha e, pondo força na sua mão com o machado para cortar a árvore, o ferro saltar do cabo e ferir a seu próximo, e este morrer. Aquele se acolherá a uma das cidades e viverá, para que o vingador do sangue não vá após o homicida, quando se enfurecer o seu coração e o alcançar, por ser cumprido o caminho, e lhe tire a vida, porque não é culpado de morte, pois não aborrecia antes. Portanto, te dou ordem dizendo: 3 cidades separarás, e se o Senhor teu Deus dilatar os seus termos como jurou a teus pais, e te der toda a terra que disse daria a teus pais, quando guardares todos os seus mandamentos que hoje te ordeno, para cumpri-lo, amando ao Senhor teu Deus e andando nos teus caminhos todos os dias, então acrescentarás outras 3 cidades além dessas 3, para que o sangue inocente não se derrame no meio da tua terra, que o Senhor teu Deus te dá por herança, e haja sangue sobre ti. Mas havendo alguém que aborrece o seu próximo, e lhe arme ciladas, e se levantar contra ele, e o fere mortalmente, e se lhe acolhe alguma dessas cidades, então os anciões da cidade mandarão buscá-lo dali, e tirarão e o entregarão na mão do vingador de sangue, para que morra. O teu olho não o perdoará, antes tirarás o sangue inocente de Israel, para que bem te suceda. Não mudes o limite do teu próximo, que estabeleceram os antigos na tua herança, que receberás na terra que te dá o Senhor teu Deus para a possuíres. Uma só testemunha contra alguém não se levantará por qualquer iniquidade ou por qualquer pecado, seja qual for o pecado que cometeu. Pela boca de 2 testemunhas ou pela boca de 3 testemunhas se estabelecerá o fato. Quando se levantar testemunha falsa contra alguém para testificar contra ele acerca de transgressão, então aqueles 2 homens que tiverem a demanda se apresentarão perante o Senhor diante dos sacerdotes e dos juízes que houver naquele dia. E os juízes inquirirão bem, e eis que, sendo a testemunha falsa que testificou falsamente contra seu irmão, far-lhe-eis como cuidou fazer a seu irmão, e assim tirarás o mal do meio de ti, para que os que ficarem o ouçam e temam, e nunca mais tornem a fazer tal mal no meio de ti. O teu olho não perdoará vida por vida, olho por olho, dente por dente, mão por mão, pé por pé. Capítulo 20. Leis de guerra. Quando saíres a pelejar contra os teus inimigos, e vires cavalos, carros e povo maior em número do que tu, deles não terás temor, pois o Senhor teu Deus, que te tirou da terra do Egito, está contigo. E será que quando vos achegardes a peleja, o sacerdote se adiantará e falará ao povo, e dir-lhe-á: ouve, ó Israel, hoje vos chegais a peleja contra os vossos inimigos. Não se amoleça o vosso coração, não temais nem tremais, nem vos atemorizeis diante deles, pois o Senhor vosso Deus é o que vai convosco a pelejar contra os vossos inimigos, para salvar-vos. Então os oficiais falarão ao povo, dizendo: qual é o homem que edificou casa nova e ainda não a consagrou? Vai, torne a sua casa, para que porventura não morra na peleja, e algum outro a consagre. Qual é o homem que plantou uma vinha e ainda não a desfrutou? Vá e torne-se a sua casa, para que porventura não morra na peleja, e algum outro a desfrute. E qual o homem que está noivo com alguma mulher e ainda não a recebeu? Vá e torne-se a sua casa, para que porventura não morra na peleja, e algum outro homem a receba. E continuarão os oficiais a falar ao povo, dizendo: qual é o homem medroso e de coração tímido? Vá e torne-se a sua casa, para que o coração de seus irmãos não se derreta como o seu coração. E será que quando os oficiais acabarem de falar ao povo, então designarão os maiorais dos exércitos para a dianteira do povo. Quando se chegares a alguma cidade para combatê-la, apregoar-lhes-á a paz. E será que, se te responder em paz e te abrir as portas, todo o povo que se achar nela te será tributário e te servirá. Porém, se ela não fizer paz contigo, mas antes fizer guerra, então a sitiarás. E o Senhor teu Deus a dará na tua mão, e todo homem que houver nela passarás a fio de espada. Porém, as mulheres, as crianças, os animais, tudo o que houver na cidade, todo o seu despojo tomarás para ti, e comerás o despojo dos teus inimigos, que te deu o Senhor teu Deus. Assim farás a todas as cidades que estiverem muito longe de ti, que não fores das cidades dessas nações. Porém, nas cidades dessas nações, que o Senhor teu Deus te dá em herança, nenhuma coisa que tem fôlego deixarás com vida. Antes destruí-las-ás totalmente, aos heteus, aos amorreus, aos cananeus, aos ferezeus, aos heveus, aos jebuseus, como te ordenou o Senhor teu Deus, para que não vos ensinem a fazer conforme a todas as suas abominações que fizeram a seus deuses, e pequeis contra o Senhor vosso Deus. Quando sitiares uma cidade por muitos dias, pelejando contra ela para a tomar, não destruirás o seu arvoredo, colocando nele o machado, porque dele comerás, pois que não o cortarás, pois arvoredo do campo é mantimento para o homem, para que sirva de tranqueira diante de ti. Mas as árvores que souberes que não são árvores de
de alimento, destruí-las-ás e cortá-las-ás. E contra a cidade que guerrear contra ti, edificarás baluarte, até que esta seja vencida. Amém, glória a Deus, aleluia. Vamos orar? Deus eterno e Pai todo-poderoso, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo eu oro. Abençoa, Senhor, cada irmão e irmã que entrou nesse canal para acompanhar a leitura da Bíblia Sagrada. Cobre-nos, Senhor, com o sangue precioso de nosso Senhor Jesus Cristo e livra-nos de todo mal, em nome de Jesus. Amém, glória a Deus, aleluia. Este é o canal Porta Estreita, um canal criado para levar o conhecimento, a palavra de Deus, através da leitura da Bíblia Sagrada. Obrigado a cada irmão e irmã que entrou nesse canal para acompanhar a leitura da palavra. Deus os abençoe. Amém, glória a Deus, aleluia.